Olá a todas e a todos. Então vamos tratar aqui de um conteúdo que é super importante na proteção de dados, um conteúdo que gera muitos questionamentos, até já teve uma utilização indevida, que é a questão relacionada à autodeterminação informativa, né? Então nosso objetivo aqui é esclarecer o que é essa autodeterminação informativa, né? Ou autodeterminação informacional. É interessante notar que ela está na LGPD, né? Então, quem lida com proteção de dados conhece esse conceito da LGPD, ou pelo menos viu ele por lá, né? Então, ela aparece como fundamento da disciplina da proteção de dados no artigo 2º, inciso 2, logo depois do respeito à privacidade. Então, por que tem na LGPD essa autodeterminação informativa e o que ela significa, né? Esse é o nosso objetivo, então. Primeiro que a gente tem que explicar que a origem da autodeterminação informativa é alemã. Então a LGPD importou um conceito que tem muito significado na Alemanha a partir da famosa e histórica decisão do censo de 1983. Então os alemães produziram essa decisão do censo em 1983, uma decisão da Corte Constitucional Alemã, depois de ter sido editada em 1982 a Lei do Censo. E a lei do censo, os alemães entenderam que ela era duvidosa, de constitucionalidade duvidosa, porque o órgão de censo alemão estava batendo de porta em porta naquele momento, requisitando muitos dados das pessoas. Então houve uma mobilização social contra, né, esse levantamento de informações das pessoas, que levou então à decisão do censo, e a decisão do censo então proclama esse direito fundamental à autodeterminação informativa. Então, nessa decisão está a origem. Mas o que significa essa autodeterminação informativa dentro desse julgamento que se tornou tão importante na disciplina de proteção de dados que fez o Brasil importar isso, né? E até uma curiosidade, é muito interessante porque a autodeterminação informativa é o direito fundamental alemão à proteção de dados e não está positivado, né? Essa autodeterminação informativa não está positivada, não está na lei escrita como nós temos no Brasil hoje, na LGPD de 2018. Né? Então, eles criaram o direito fundamental por uma invenção do tribunal. E o que o tribunal quis dizer com isso, e consta da decisão, é que a autodeterminação informativa quer garantir o que se chama de um controle das pessoas sobre os dados pessoais relativos a elas. Essa expressão controle se desgastou até certo ponto, porque nos dias de hoje, né, ter controle sobre os dados relacionados a nós mesmos é um pouco difícil, tendo em vista todo esse processamento maciço de dados, inclusive com as novas tecnologias. Então não se tem mais esse controle. Mas a gente extrai da decisão que a autodeterminação informativa não é só controle, é uma garantia pelos mecanismos que estiverem à disposição, né, dos agentes de tratamento, uma garantia de que a liberdade das pessoas, em última análise, vai ser garantida, a liberdade de decisão. Então, a autodeterminação informativa, ela representa, na verdade, ela traz uma mensagem do que quer a proteção de dados, que é essa garantia de que as pessoas vão tomar as decisões por elas mesmas. Mas o que isso tem a ver com dados pessoais? O ponto é o seguinte: como esse órgão alemão, né, aqui na origem dessa figura jurídica, estava obtendo dados demais das pessoas, e esses dados eram inclusive compartilhados com outros órgãos de governo, o tribunal, na verdade, traduziu o receio da sociedade que diversos órgãos de governo iam ter muitas informações sobre as pessoas e que as pessoas iam não ter mais uma clareza da quantidade de dados que cada um tinha sobre a sua pessoa. Então, ocorreria quase que uma disseminação entre órgãos de governo sem que as pessoas soubessem quais órgãos tinham quais informações, em que extensão. E na visão do tribunal, isso gera manipulação, e é lógico isso, né? Pensem na seguinte situação: sempre que nós formos falar com alguém e a gente não sabe a quantidade de informações que esse outro alguém tem sobre nós, ou sabe sobre nós, nós podemos ser manipulados nessa comunicação. Se vocês vão para uma entrevista de emprego e não sabem a extensão das informações que o empregador tem sobre vocês,
vocês ficam na mão dele, na manipulação, com perguntas direcionadas de quem já tem pré-informações sobre vocês. Então a decisão do censo chegou à conclusão de que sempre que qualquer pessoa, em qualquer comunicação, qualquer relação social, estiver numa situação em que o outro sabe demais sobre nós, nós podemos ser manipulados. Ou seja, o normal da relação social é que as pessoas se conheçam aos poucos e vão se descobrindo. Mas quando o outro já me descobriu por meios que até eu ignoro, esse outro chega a conclusões e direciona perguntas, considerações, já com pré-conhecimentos. Então, gera um desequilíbrio na relação e isso acaba fazendo uma desigualdade, né, nesse jogo da comunicação interpessoal da sociedade. E isso que o tribunal quis evitar, isso que se acabou enxergando, né, quando do julgamento da decisão do censo. Aí está a importância, né, de por que esse é um elemento de exportação do direito alemão que foi incorporado pela LGPD. É interessante notar que lá na decisão do censo, o Tribunal Constitucional Alemão ele fundamentou também num elemento que está na Constituição, na Lei Fundamental Alemã, a Lei de Bonn de 1949, que é o que se chama de livre desenvolvimento da personalidade. E é até curioso ver que esse livre desenvolvimento da personalidade também está na LGPD, tanto no artigo 1º da LGPD como fundamento na verdade como objetivo da lei, e no artigo 2º também, né? No inciso 7º como fundamento. Então, o livre desenvolvimento é objetivo e fundamento da LGPD. E o que é o livre desenvolvimento da personalidade? É essa possibilidade que nós temos de nos desdobrarmos, né, sem manipulações. Então, aí o tribunal lá teve a seguinte visão. Sempre que eu vou para um ambiente e que eu não sei a quantidade de informações que estão coletando sobre a minha pessoa, se eu estou sendo filmado, se eu estou sendo monitorado, é muito provável que eu não vá me desdobrar e me expandir com a minha personalidade, me manifestando ou fazendo tudo o que eu tenho para fazer. Pensem se vocês vão entrar num ambiente que está sendo totalmente filmado e a voz de vocês gravada. Talvez vocês não vão expressar tudo que vocês gostassem, tudo que vocês pensam. Talvez vocês não vão fazer tudo que vocês fariam por causa desse monitoramento, tanto de voz quanto de imagem, né? Então, o tribunal enxergou aí que sempre que houver, né, esse tipo de controle das pessoas, elas não vão desdobrar a sua personalidade. E isso, então, faz uma relação entre esse fundamento da LGPD da autodeterminação informativa com o livre desenvolvimento da personalidade. Então, o objetivo que está no artigo 1º da LGPD com um dos fundamentos que também está no artigo 2º da LGPD, que vem ambos lá do ordenamento jurídico alemão. O livre desenvolvimento da personalidade, que lá eles chamam até de desdobramento. Eu gosto muito dessa expressão desdobramento, porque eu sempre penso na ideia da pessoa, né, e talvez quando ela seja o menos desenvolvido possível como uma criança, né? Talvez um bebê, que tem uma personalidade que vai se expandindo aos poucos, né? Então vai se desdobrando, né? Deixando de ficar encolhida. Sempre que a gente tiver um controle excessivo da informação relacionada a nós, um controle do que a gente faz, do que a gente diz, nós não vamos desdobrar a nossa personalidade. E é esse fundamento que está, então, na nossa LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. Essa foi a ideia da decisão do censo que foi aqui por nós importada, por assim dizer, né? A questão por detrás disso é a seguinte: se nós tivermos na coletividade milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas que sempre os seus comportamentos vão estar sendo aqui vigiados, ou não é nem só vigiar no sentido de intimidade, de privacidade. Depois até nós vamos tratar num conteúdo específico sobre as distinções entre o direito à privacidade e a proteção de dados. Mas é simplesmente o fato de o outro saber mais, saber muito sobre nós e a gente não saber que ele sabe. Não tanto para esconder aquilo que a gente deseja esconder, mas sim para nós não desdobrarmos essa personalidade. Vocês entendem a diferença? Né?
Então, o ordenamento da proteção de dados, e aqui ele né, já está fazendo uma distinção com privacidade, ele evolui no que diz respeito à privacidade, porque ele tem em mira justamente a garantia de uma sociedade onde as pessoas possam se desdobrar, né, exercendo o seu direito de manifestação, de opinião, que façam o que têm em mente, né? Claro, sejam controladas pelos seus excessos, mas que elas possam, no primeiro momento, se expressar sem esses receios, né, de um controle, de uma coleta excessiva de informações. Nesse contexto, a decisão do censo também desdobra essa autodeterminação informativa. Então, nesse aspecto que pode ser político, né? Se tiverem me monitorando, se souberem muito sobre mim, se me bombardearem demais com informações que já sabem que eu gosto, eu posso ficar né, reduzido a uma bolha de informação e não desdobrar também a minha personalidade para ter acesso a novas ideias e informações que podem fazer com que eu mude de opinião. Né? Então, se alguém já se acostuma com o que eu gosto, vai me municiar, vai me alimentar com mais informações do que eu gosto e aquilo acaba travando a minha personalidade, eu acabo não desenvolvendo, não desdobrando a personalidade. Então aí está a autodeterminação informativa combinada com o livre desenvolvimento da personalidade. De maneira que se evite isso na sociedade para que as pessoas possam evoluir e aí as engrenagens da democracia, do Estado de Direito também evoluam. Não fiquem paradas e a sociedade progrida. Essa é a ideia por detrás. Mas também tem a mesma ideia na dimensão da decisão contratual. Pensem na decisão de consumo. Se nós formos ser bombardeados sempre, né, com informações, com mensagens publicitárias, etc., daquilo que a gente gosta, talvez seja cômodo para nós não vamos pesquisar outras ofertas de produtos ou serviços, etc., mas ao mesmo tempo nós não vamos estar tomando a decisão de procurar, de ver o que é melhor, nos informarmos, nós vamos nos acomodar e nos acostumar a uma zona de conforto em que os outros estão tomando a decisão por nós. Então aí é que está a autodeterminação informativa combinada com o livre desenvolvimento da personalidade, tem por escopo justamente uma garantia de que, ou uma tentativa de que, no mais das vezes, né, no maior número possível na sociedade, as pessoas tomem as decisões por elas mesmas a partir de uma formação de opinião saudável e não manipulada, né, em que elas busquem o tanto quanto possível. É claro que vai haver um espaço para eu já receber algumas sugestões, né, e aí ter minha vida facilitada em determinadas situações, mas há que haver um limite com relação a isso. Alguns poderiam dizer assim, não, mas eu gosto de que me ofereçam produtos que eu já tenho uma certa estima, uma preferência. Sim, tudo bem, todos gostam disso. A questão é a medida quantitativa, né? O quanto isso vai acontecer né? numa ideia de globalidade, né? de coletividade das pessoas. Não pode haver um exagero nisso. E repito, tanto para as decisões nossas da seara política, né? Da seara administrativa, da seara de nós como cidadãos, né? Eleitores e etc., né? Quanto na seara das nossas decisões de consumo, do que nós compramos, do que nós contratamos, do que nós consumimos. Perfeito? E aqui também vai uma questão que é bastante colocada, que não se confunde o consentimento com a autodeterminação informativa. Né? A autodeterminação informativa ela sempre vai ser um valor dos mais preponderantes e por isso que ela está como objetivo e como fundamento, né? Na verdade, como fundamento da disciplina de proteção de dados na LGPD e junto com o livre desenvolvimento da personalidade como objetivo e fundamento. Então, sempre vai ser um valor importante, porque vai se querer justamente garantir essa liberdade de decisão. O consentimento é outro assunto, ele é uma das bases legais das leis de proteção de dados, da LGPD, que está no artigo 7º, mas nós sabemos muito bem que o consentimento não é a única base legal das leis de proteção de dados modernas. Além do consentimento, nós temos as bases legais como execução de contrato, né? A garantia da segurança, da saúde, entre outras tantas bases, até dentro do artigo 7º, o famoso legítimo interesse, ou interesse legítimo. Então, o consentimento é mais uma base legal.
Quais são as relações da autodeterminação informativa com o consentimento? Bom, é verdade que o consentimento talvez seja a base legal que melhor possa satisfazer o exercício, né? Ou melhor, satisfazer o valor da autodeterminação informativa. Mas, se escolher outra base legal que não o consentimento, ainda assim há a autodeterminação informativa? Sim, deve haver. É um valor que está sempre presente, vai estar sempre presente. E como é que ele se desloca quando nós não temos o consentimento como base legal? Se desloca para os deveres, né, dos agentes de tratamento que devem não exagerar, né? Fazer o teste, por exemplo, do legítimo interesse, o teste de proporcionalidade dos seus interesses com os direitos fundamentais do titular de dados pessoais, e eles devem, por meio de compliance, por meio da famosa accountability, né, que é um dos princípios ali da responsabilidade de prestação de contas da LGPD, do artigo 6º, inciso 10, garantir que o titular de dados pessoais não vai ter a sua liberdade tolhida. Percebam aqui? Uma coisa é eu entender que apenas o consentimento faz a concreção da autodeterminação informativa. Isso está falso, né? Não é apenas o consentimento. O consentimento é um instrumento, mas a autodeterminação informativa, e aqui vai uma afirmativa que eu acho que é procedente, a autodeterminação informativa ela deve ser preservada, ainda que nós estejamos trabalhando com uma base legal que não seja o consentimento. E aí se desloca essa questão para o dever dos agentes de tratamento de preservarem a autodeterminação informativa a partir do cumprimento de toda a carga, né, de obrigações que a LGPD coloca para esses agentes de tratamento. Então, há aqui que ter um equilíbrio, né, e uma adequação desses agentes de tratamento nas suas práticas, né, e políticas aos ditames, aos valores da LGPD. Assim, a gente tem um equilíbrio entre esses fundamentos da disciplina de proteção de dados com outro fundamento que é muito importante, que é o da circulação de dados pessoais. Nós não podemos, nessa disciplina, ter nem uma ideia restritiva demais de que dados pessoais não podem circular e, ao mesmo tempo, né, nem protetiva demais, ou melhor, nem restritiva demais que dados pessoais não podem circular e, ao mesmo tempo, nem liberal demais que tudo pode ser feito. O meio termo está justamente em conseguir o equilíbrio entre fluxo informacional e proteção da personalidade, sempre tendo em mira esse valor que é o valor primordial da proteção de dados, que é a autodeterminação informativa.